Bem, já estou gravando aqui. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Tá? O link foi aberto, a gente colocou aí para todo mundo poder participar. O Leonardo vai se apresentar, né? Mas o intuito hoje é a gente entender um pouquinho aí do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e a gente poder explorar isso do ponto de vista de engenharia e pensar não só no passado, né? Mas pensar no presente e no futuro, de como que a gente pode lidar com essas questões, o que a gente tem para entender sobre essas questões, né? E o Léo é especialista na área e pode contribuir sobre as questões. Todo mundo aqui, a gente fez até em formato de reunião, para não fazer em formato de live, para dar a liberdade das pessoas fazerem suas perguntas, tá? Para poder esclarecer. A gente tem um espaço no final, mas se tiver alguma questão aí no meio do caminho, alguma colocação, alguma contribuição, todos fiquem à vontade. Todos presentes aqui são extremamente bem-vindos, tá? Mas eu gostaria de destacar especialmente a Bruna Milan, que tem trabalhado com a gente em um dos projetos que a gente está desempenhando, e ela é uma gaúcha, né, nascida e crescida, né, Bruna, em Porto Isso. Alegre, e que conhece bem ali a região, então fica à vontade também para trazer. Você já compartilhou bastante com a gente sobre o sistema de proteção ali, né, dos diques e tudo mais. Eu pedi até que ela participasse para a gente poder ter trocas, tá? Aqui, prioritariamente, são profissionais da área, né? São um grupo seleto aqui de pessoas que a gente trabalha aí no dia a dia, ou que já trabalhou, e o intuito aqui é aprender, né? E fazer uma troca, além de, eventualmente, ter um desenvolvimento de network. Léo, eu pediria que inicialmente você se apresentasse, né? Falasse aí quem você é, quem é o Léo, fala um pouco da Neosolos também, e em seguida a gente partir aí para as questões preparadas. Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo mais uma vez. Eu me chamo Leonardo Corrêa Mariano, eu sou engenheiro geólogo e pós-graduado na parte de engenharia geotécnica e também na parte de gerenciamento de áreas contaminadas, recuperação de brownfields. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada Neosolos. A Neosolos, ela tem como subtítulo, né, ou sobrenome, vamos dizer assim, a área de atuação de geotecnia, só que a cada dia que a gente atua no mercado, eu começo a pensar que, na verdade, nós somos mesmo uma empresa de geologia e de engenharia, porque acaba sendo o nosso principal expertise agregado aos produtos e aos serviços que nós temos prestado. Principalmente na visão de uma identificação mais aprofundada da informação dos materiais, principalmente solos, né, os geomateriais, dentro dos nossos trabalhos e a forma com que a gente dialoga com as equipes de engenharia multidisciplinares, principalmente com a engenharia civil. Então, é mais um trabalho de reconhecer os materiais, entender os materiais, buscar compreender as propriedades desses materiais e a forma que a gente consegue comunicar essas peculiaridades para o projetista, né, para o engenheiro civil. Então, hoje, eu diria que nós somos mais uma empresa de geologia de engenharia ou de geotecnia, né? Embora a geologia de engenharia se junte à mecânica dos solos e à geotecnia propriamente dita, ali naquela grande área da engenharia geotécnica, aplicada a fundações, estabilidade de taludes, barragens, obras de terra, no geral, e é isso que a gente tem feito. Em paralelo, eu leciono numa faculdade aqui no sul de Minas, leciono nas disciplinas ligadas à área de geotecnia, então, desde a parte de geologia aplicada à engenharia até fundações e obras de terra. Então, estamos aí no segmento de geotecnia há cerca de 15 anos. Já fizemos muitas fundações, mas há cerca de 5 anos nós vendemos o segmento de fundações e
estamos hoje muito concentrados nessa parte da investigação geotécnica e das aplicações. Moro em Pouso Alegre, onde eu conheci o grande Igor, com quem tive o prazer e a oportunidade de trabalhar por algum tempo e conviver. E daí partiu esse convite de participar, e eu agradeço muito a oportunidade aqui, em nome de todo mundo aqui da Neosolos. Estamos disponíveis aqui, estou disponível, não vou falar com as pessoas, não, eu estou disponível aqui para que a gente possa bater um papo a respeito dessas características que envolvem o acontecido no Rio Grande do Sul, né, uma tragédia que a gente não consegue nem mensurar. Talvez nem se tenha hoje uma percepção real do que acontece, o que aconteceu lá, diante dos eventos que ainda se desdobram. Então, não é uma questão encerrada, e com base naquilo que a gente vê em termos de previsões, esse cenário ainda não pode ser considerado como um evento concluído. E é muito bom ter aí a Bruna, como mencionou o Igor, para nos apoiar, porque tudo que a gente pode discutir aqui, falar aqui, são de dados que são disponibilizados, né? Então, nós não temos o mesmo conhecimento e a perspectiva e uma visão mais macro por não conhecer a área de forma ampla. E se a gente recebe dados enviesados, a nossa análise também se torna enviesada, e o intuito aqui não é, em momento algum, construir alguma fala que tenha a intenção de não estar comprometida com a verdade, né? Então, Ô, Léo, pedimos a todos que contribuem também, intercedam quando for necessário. Obviamente a gente vai explorar aqui, né? Eu acho que não é novidade para ninguém o que está acontecendo lá, né? Uma questão assim, falando de forma não técnica, basicamente a gente teve uma concentração de chuvas muito acima de qualquer dado histórico, o que acabou, né, fazendo com que os rios transbordassem e tomasse aí áreas ocupadas, né, pelos seres humanos. Mas do ponto de vista geotécnico, hidrológico e etc., o que tecnicamente aconteceu no Rio Grande do Sul? Ô Igor, eu vejo a situação lá do ponto de vista que pode ser resumido ao nosso ciclo hidrológico. Então, nós temos as condições climáticas gerando zonas que têm maior umidade, com maior calor, né, com frentes quentes, frentes frias. Nós tivemos esse encontro de duas frentes frias que fizeram com que a questão climática fosse muito acentuada numa posição que é uma posição de montante, né, lá nas cabeceiras dos rios. E aí, como todo o ciclo hidrológico, nós temos a precipitação, essa água chega à superfície, parte infiltra, parte evapora, né, evapotranspiração, e parte infiltra. E aquilo que resta disso vai escoar superficialmente e vai chegar às bacias hidrográficas, às bacias de drenagem, e vão em direção ao nível de referência que é o mar, né? O que nós tivemos lá é basicamente uma condição de terreno, né, pelo que eu apurei. São terrenos que não têm grande capacidade de infiltração e acabam gerando uma grande contribuição. Lógico que nós temos uma grande precipitação também, valores descomunais, e afetando todo esse ciclo hidrológico. Então, nós colocamos mais águas dentro dessas drenagens encontram as cidades, encontram as canalizações, encontram áreas que seriam áreas de liberdade para que o rio extravasasse, né? São as planícies de inundação. Então, eu costumo resumir basicamente nesse sentido. E até uma questão que é muito interessante, agora pensando de forma técnica, porque muitas vezes eu percebo que tem estudos ou análises que fazem relação com o solo, correlacionando, querendo trazer como se fosse a mesma coisa ali, uma taxa de infiltração e um coeficiente de permeabilidade. E a gente sabe que não é, porque o coeficiente de permeabilidade ele se dá em um solo saturado, depois que ele está cheio de água, que eu tenho um fluxo hidrológico.
E a taxa de infiltração é uma condição diferente. Eu tenho ali uma necessidade de entender o meu solo, o teor de umidade, e aquilo que eu não consigo infiltrar no solo para entrar dentro de um fluxo hidrológico, ele vai causar o que a gente chama não seria uma saturação, mas uma condição que eu diminuo a minha taxa de infiltração e promovo o meu escoamento superficial. Seria análogo ao que nós temos, por exemplo, com as ocupações, né? Com o concreto, falando de forma bastante genérica. Então, eu tiro aquela parcela da água que poderia infiltrar, encontrar uma forma natural e coloco ela dentro de uma drenagem. Então, no meu ponto de vista, é isso, Igor. Nós temos um grande volume de água e um sistema que livremente não consegue dar vazão àquela quantidade de água. E chega na região do lago e do rio, do lago, como é que chama? Taquari, Guaíba. A Lagoa dos Patos ou Rio Guaíba, que na verdade é um lago, né? O Lago Guaíba. Isso, exatamente. Então, nós temos ali uma região que já está numa cota muito baixa, é uma região onde, historicamente, já existe problemas de inundação. A Bruna me corrige, por favor, se eu estiver errado, mas aquele muro, ele é de 1941. Então, o ano passado, ele chegou a meio metro. Então, nós tivemos a meio metro dele transbordar e vários eventos se seguiram nessa mesma ordem. Então, já é um cenário, digamos, conhecido, não é novidade, né? O que é novidade é a quantidade de chuva que chegou dessa vez e a distribuição, a área, né? Porque é conhecido no sentido de que aconteceu no ano passado, mas até o ano passado a gente nunca tinha visto o Guaíba passar da cota dos 3 metros, que é a cota de inundação. Nunca vou dizer, eu tenho 32 anos, né? Sim. Moro lá e tudo mais, não tinha presenciado esse risco do Guaíba passar da cota dos 3 metros, que é a cota de inundação de fato da cidade. Então, foi no ano passado que isso aconteceu, que aí chegamos a 13,50 e poucos. Então, aí, de fato, a água entrou, o muro nos protegeu, no caso. Mas aconteceu, mas é muito recente ainda, assim, para a população mais atual, né? Estou dizendo assim, dentro de 32 anos de vida. E na década de 40 ele não chegou a passar, efetivamente? Não, na década de 40 não tinha o muro, né? Não muro tinha o foi... Mas... e aí passou. Aí a cota chegou a 4,71, né? Então, acho que foi que era a maior, né? Que agora superou a maior cota nesse evento. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente pensa em geologia, né? Você fez uma relação muito boa, porque com relação ao tempo geológico, a gente tem uma perspectiva de vida de 100 anos e a gente fala de processos na casa de milhões de anos, né? Então, a gente acaba encontrando registros dentro do arcabouço geológico que, às vezes, evidenciam que a gente teve fenômenos. Não posso dizer diretamente que é o caso de lá, mas a gente sempre leva em consideração a probabilidade, né, de já ter acontecido. Ô, Léo, e aí eu acho que a gente cai no segundo ponto aqui, que cara, que eu acho que é a grande pergunta, tinha como saber, era previsível, a Bruna trouxe, né, que o Vale do Taquari ali em setembro, novembro do ano passado, sofreu já com isso, e, cara, a gente está falando de muito pouco tempo, né, de intervalo, a gente está falando de 1941, aí eu até peguei uma reportagem de quantas vezes ele já tinha inundado, assim, o intervalo era muito grande, ele vem reduzindo, a intensidade agora foi absolutamente... A pergunta vai acontecer de novo? Tinha como prever? Tem algum indicador geológico, hidrológico que a gente consegue monitorar para saber que isso vai acontecer? Tem modelos matemáticos que a gente, teorias, observações, medições que a gente consegue identificar quando isso vai acontecer? O que a gente tem, mas antes de falar nisso, Igor, eu queria até fugir um pouquinho do tema, mas trazer essa minha visão para a questão. Se nós pegarmos o estado do Rio Grande do Sul, acho que menos de 70 cidades têm lá as suas cartografias de áreas de risco. Então, cerca de 70 cidades, elas têm lá mapeamentos dizendo quais são as áreas prováveis de inundação e quais são as áreas com risco geológico de deslizamento, né, de movimento de massa. E eu, pensando esses dias atrás, eu fiquei, né, tentando conectar os pontos, e aí o que eu vi como padrão?
aquela visão de que o modelo não foi capaz de prever a quantidade de água, de chuva, desculpa, para que trouxesse todo esse transtorno. Mas, se a gente pegar do ponto de vista do que já se conhece como área de risco, isso já é conhecido há uma década. Então, essa questão da previsibilidade do fenômeno do fenômeno meteorológico, ele é importante, mas se você pensar numa região como aquela, com aquele tamanho de fenômeno, e pensar que essas áreas prováveis já eram conhecidas, e muitas delas, com a precipitação que foi superada por valor real, elas já teriam entrado em algum tipo de dano ou algum tipo de problema em termos de inundação de movimento de massa. Mas, Léo, fazendo um contraponto aqui, a Bruna, de Porto Alegre, né, comentou nos seus 32 anos, que nunca viu, mas eu vi reportagens de uma senhora comentando, pô, tô há 50 anos aqui na minha casa, isso nunca aconteceu e tudo mais, né? Então, eu só estou colocando aqui, né, fazendo o outro lado, de que, cara, assim, é natural que a humanidade ao redor do mundo se desenvolveu em torno das margens dos rios. Exatamente. E aí, assim, ok, a gente está falando num universo de mais de 400 cidades no estado, você está falando somente 70, né, e algumas poucas tiveram ações, né, mitigatórias em relação a esse risco. E aí, claro, quando a gente combina assumir o risco com a efetivação das piores probabilidades, né, ou muito além das probabilidades cogitadas, acaba acontecendo uma catástrofe, né, essa combinação de fatores. Mas isso, o que você, como que você correlaciona esses eventos mais recentes aí? São fatores climatológicos? Sem dúvida, são fatores climatológicos. Essas tendências de variação dos parâmetros climáticos e até a questão de chuvas e de disponibilidade hídrica já é um fato conhecido para o Brasil inteiro, né? Existe um trabalho que foi amplamente divulgado a respeito dessas condições do Rio Grande do Sul, e eu dei uma olhada nas figuras e os modelos lá de referência de 2011 a 2040, eu até te mandei esse relatório, de 2011 a 2040, mostra assim, que nós teríamos naquela região um aumento considerável aí de chuva, né? de pluviometria. Mas o que eu quero dizer é assim, quando nós lidamos com modelos, seja qualquer modelo que a gente aplica na engenharia, Igor, no meu ponto de vista, eles são uma forma humana de tentar representar um efeito natural, né? E esses, dentro do contexto climático, ele precisa equacionar várias possibilidades para que tenha um cenário que seja mais, como é que eu diria? Que ele seja mais pessimista ou mais otimista, né? Dentro dessa lógica, às vezes, aquelas questões como a massa de ar quente que estacionou ali próxima à região sul, a massa vinda por parte da região norte, e a área de abrangência e as temperaturas finais ou iniciais nessa variação, elas nunca, dentro de uma área tão grande, serão tão precisas, né? Então, nós temos modelos, tanto que foi dito várias vezes que os alertas tinham sido dados, né? Que haveria uma condição climática com uma quantidade de precipitação considerada anômala. Mas eu acho que o resultado da precipitação superou aquilo que era reportado pelos modelos, né? E o que eu quero dizer, na verdade, é que, às vezes, quando acontece um fenômeno, e eu peguei essas áreas de risco, até para justificar a minha resposta, é que a gente já sabe áreas onde nós teremos problemas com quantidades muito menores de chuva, e essas áreas permanecem lá, e aquelas quantidades de chuva poderiam oferecer risco. E quando nós temos uma condição que é muito anômala, é como se o pensamento da justificativa fosse que não fosse possível prever. E o que eu quero dizer, na verdade, é que em muitas das áreas teria sido possível prever, sim, dentro daquele alerta inicial que foi dado, já se sabia, tinha uma condição de olhar para as regiões e falar, se cair isso de água dentro das minhas cidades, eu já tenho tais áreas afetadas. Então, se a gente voltar, eu não estou falando relacionando isso à política, não, tá? Eu estou falando dentro de um raciocínio até da engenharia.
quando traz para a questão da previsibilidade do modelo climático, ele é a ponta mais fraca de se justificar em termos de modelo matemático puro, né? Embora seja muito avançado, já melhorou muito. Não sei se consegui explicar o meu ponto de vista, mas é por aí. E aí, assim, um outro ponto que a gente discutiu previamente foi aquela questão sobre alguns indicadores que até o pessoal que faz barragem, que desenvolve coisas assim de obras de grande porte, fazem estudos de decamilenares e tudo mais, e você até comentou a respeito de que esses modelos matemáticos estão, assim, eles estão sob revisão, na verdade, necessidade de revisão, pelo menos, né? Tendo em vista de que uma série de barragens sofreram, né, com essas inundações, ou seja, as considerações feitas pelos projetistas naquelas ocasiões não atenderam aos requisitos reais, né? Se você fez um empreendimento há 3 anos atrás e usou um tempo de recorrência de 10, 15 anos para fazer uma pluviometria, uma vazão para o seu sistema de drenagem hídrica, né, de drenagem pluvial, desculpa. Se você pegar aí, por exemplo, a cidade de Extrema, que eu trabalho bastante, você pegar 5 anos, essa média para trás aí ela já ficou superada. Então, você tem eventos com uma precipitação muito maior do que o que você teria dentro do início do teu projeto. Então, essa questão de você usar o tempo de recorrência e a curto prazo já é uma coisa assim que a gente ainda tem dado histórico, né? Eu pego lá o índice dos maiores registros dos últimos 15 anos, as médias, e aí eu penso, tá bom, aqui está tranquilo. Mas quando a gente vai pensar em barragem, são 10 mil anos. Nós não temos cenário de 10 mil anos. Então, tem que ser umas equações matemáticas que tentam criar uma probabilidade, né? Um modelo matemático que diga qual é a probabilidade daquele evento acontecer e qual seria esse valor em 10 mil anos, para que eu possa fazer uma drenagem, por exemplo, de um vertedouro e a relação dele com uma borda livre de barragem, para que eu não tenha o galgamento de uma estrutura dessa, entre outros aparelhos da proteção hídrica. Né? Mas esses valores, eles do decamilenar, mesmo lá no Rio Grande do Sul, teve uma barragem, a gente não tem acesso aos estudos, mas ela galgou, né? Então, vamos imaginar que feita uma barragem, ela não é muito antiga, se eu posso estar enganado, mas feita dentro desses conceitos, ela galgou. Então, a barragem ela não conseguiu dar vazão à quantidade de água que tinha sido, vamos dizer, calculado ali, ou estimado um vertedouro, por exemplo, e uma borda livre, um conjunto de reservação. Então, esses valores eles precisam ser revistos, né? Como é que eu vou utilizar essa metodologia? Porque um ponto que chamou muita atenção, porque assim, em São Paulo, quando tinha os grandes alagamentos, né, ou normalmente quando a gente tem questão de deslizamento de terra, a gente vê áreas de ocupação inadequadas e tudo mais, né, mas nessa vez, pelo contrário, a gente viu aeroporto embaixo d'água, a gente viu estádio embaixo d'água, a gente viu grandes empresas embaixo d'água, então certamente tem um trabalho de engenharia por trás, foram feitas uma série de considerações baseada em dados estatísticos e teorias, né, aplicáveis ali para uso e ocupação do solo. O que você entende que deve ter falhado aí, ou que teve um otimismo, ou assumiu-se algum risco que não deveria ser, ou realmente os inputs não foram, realmente não tinha como prever? Igor, eu acho que soma-se a questão que a gente estava comentando, toda de existir o exercício, é a confiabilidade de que todo o sistema vai funcionar em uma condição plena. Eu adicionaria aí 2 fatores que foram amplamente divulgados, que são o vento, que fazia com que a água do mar ela criasse uma barreira, digamos, natural para que a drenagem da água, né, da drenagem pluvial, ela, através da drenagem fluvial, chegasse até o mar, né? Então, aquilo fazia uma diferença de cota e, em algum ponto, invadia a Lagoa dos Patos, não é isso?
Uhum. E também alguma coisa de abertura de comportas, alguns sistemas daqueles de proteção que eles falharam durante a sua utilização. Então, se a gente não consegue dar vazão a essa quantidade de água que está dentro do sistema hídrico, a gente começa a ter um comportamento remontante de subida de nível, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, Igor, se você pensar em termos de natureza, se você fizer um furo de sondagem simples num terreno e você a 1 metro de profundidade, se você pegar uma areia e você olhar para aquele grão de areia e aquele grão estiver arredondado, o rio já chegou lá. Entendeu? Então, aquilo está dentro da dinâmica fluvial. Tanto que existe muito disso hoje quando a gente vai discutir a questão de o que é uma APP de um rio. Então, se você pegar uma visão legal, ela vai dizer lá 15, 30, 50 metros, 10 metros, não importa, a partir do eixo do rio, não é isso? É essa tratativa. Se você pega dentro de uma questão geológica e me perguntar, eu vou olhar lá para a calha do rio, vou pegar a última ombreira, né, o último terraço dele, né, a última quebra de relevo, e vou falar que tem que ser 15, 30 metros a partir dali. Por quê? Se eu tenho um registro geológico lá, como eu disse, numa planície de inundação, uma sequência de areia, argila, seixos rolados, depositados naquela região em cima de um solo residual, que é um solo natural, eu tenho evidências de que o rio, em um determinado momento, já chegou ali. Se eu tenho um sistema de rio, que é aqueles rios chamados meandrantes, que fazem as curvas, que vão deixando as suas curvas para trás para tentar ganhar maior energia, de certa forma, em alguns eventos de extravasamento, também o sedimento chega nessa região. Então, se você pensar na dinâmica natural, esses ambientes eles são ambientes que já foram visitados e podem voltar a ser visitados pela água dos rios. Aonde que é a área que está livre disso? É a área onde eu não tenho registro. Quer dizer que não vai acontecer? Tem uma menor probabilidade de acontecer, né? Mas essa é a minha visão. Como é que poderia ter previsto? Sabendo exatamente o terreno onde se instalava, mas se a gente pega uma cidade como Porto Alegre, se a gente pega uma cidade como São Paulo, é praticamente impossível a gente pensar numa reversão desse tipo de situação. Vou pegar o gancho. Cada país, né, tem sua política, sua estratégia em relação a como lidar com questões de desastres naturais, né? Bem, recentemente a gente vê várias enchentes ocorrendo na Europa, né, nas épocas de chuva. A gente presenciou também em 2005 o Katrina, né, que foi um furacão, mas que atingiu a Louisiana acredito numa condição topográfica muito parecida com a do Rio Grande do Sul e etc. E em contrapartida, a resposta, o pessoal na China tem criado o que eles chamam de cidades esponja, né? Bastante permeáveis, mas que não têm se mostrado tão eficientes quanto esperadas. E aí a gente cai na questão do uso e ocupação de solo. Como você entende que esse fator, que certamente é um contribuinte, né? Em que aspectos que ele prejudicou ainda mais, que ele colocou essa população em risco? Até entrando dentro desse conceito de cidades esponja, né, que basicamente criar um ambiente que faça com que as estruturas da cidade elas permitam a infiltração da água no solo. Então, você tem uma praça, você tem uma canaleta no meio-fio, ali do lado do meio-fio, né, livre a área de drenagem, você tem outros tipos de estrutura em casas e tal, para que você permita... Tipos de pavimentação, né, intertravados, aquele concreto esponjoso também. Porque, primeiro assim, você tinha uma visão, né, dentro dessa questão de resiliência, de cidades, de modelos de cidade e tal, e até resiliência, você tinha uma visão de cidades verdes, aí depois daquelas cidades verdes e azuis, né, cidades azuis, aquelas questões de reaproveitamento de águas cinzas e tal. Mas existem sim, por exemplo, na Holanda tem alguns casos bem-sucedidos dessas águas, dessa condição, né, de cidade esponja, mas eu acho que esses modelos prontos, eles não são válidos para qualquer ambiente. Eu vou usar uma frase aqui, que é uma frase que eu gosto muito, que é um mantra para mim, né, um lema de vida, vamos dizer assim, que é uma frase do Francis Bacon, do filósofo, que junto com Descartes lá, começaram todo esse negócio da filosofia científica, entre outros, né?
trazendo aqui, mas o embasamento do método semi-empírico, por exemplo, que a gente usa muito na engenharia. E a frase dele, que para mim é muito válida quando eu estou em contato no meu trabalho, é: a natureza, para ser comandada, deve ser obedecida. Então, sempre esses modelos muito, muito amplos, deu certo na Holanda, mas tudo bem, o Brasil é outra coisa, não só no ponto de vista de país de estrutura, não, nós estamos falando em termos de condições climáticas, de solo, de padrões de drenagem, de indicadores e de norteadores geológicos, norteadores geotécnicos, que fazem com que, muitas vezes, esses modelos prontos precisem ser, no mínimo, adaptados, né? Então, não adianta eu querer fazer a natureza se comportar, porque até mesmo um rio, quando você faz um traçado retilíneo para um rio aí numa drenagem, ele vai tentar voltar o curso que ele... Digamos, vamos falar que é a vontade dele, não, mas é a ação da gravidade e outras questões. Mas, até nesse sentido, é difícil da engenharia conseguir manter um controle sobre um traçado no rio, né? Muitas vezes a gente tem problema e tem que fazer manutenções e tal. Então, eu penso que é muito particular dentro do caso do Rio Grande do Sul, e toda essa tragédia, tudo que está acontecendo no Brasil, diretamente do Rio Grande do Sul, é uma visão do o que tem acontecido em termos de mudanças climáticas e aonde que isso pode chegar em outros lugares do Brasil. E o que eu gostaria muito de ver, na verdade, lá para essa condição, é que o Rio Grande do Sul se tornasse um modelo, sabe? Que fosse dado, pelo menos, que tivéssemos a noção de poder reconstruir o Rio Grande do Sul, dizendo: olha, o Rio Grande do Sul vai ser o grande marco da transformação dessa visão de mudanças climáticas no Brasil, né? E que toda a engenharia, que toda a nossa perspectiva de mudança e de uma engenharia buscando fazer um trabalho mais assertivo, que começasse por ali. Então, essa é até uma esperança. Porque, a partir de agora, se fala muito de uma questão de reconstrução, né? Mas o problema não pode ser mudar de lugar, né? Então, demanda estudos, demanda um trabalho bem feito, demanda respeito às famílias que passaram por todos esses problemas, e é um momento de reconstrução. Então, que sirva de oportunidade para a gente transformar a nossa engenharia, né? Que seja o novo norte. Léo, você tem comentado, né? A gente acaba entrando no outro ponto que a gente listou aqui para bater um papo, que, assim, no final do ano passado, o litoral paulista sofreu muito com isso. O cenário era um pouco diferente em função da topografia, que ali era mais acidentado, então Ubatuba ali, Caraguá, sofreram muito, né, com as chuvas e tudo mais. E, assim, uma grande preocupação, porque a gente tem uma tendência, enquanto ser humano, que achar que o problema é com o outro, né? Então, é com o outro, então isso nunca vai me atingir. Tenho certeza que a grande maioria das pessoas ali nunca tinha passado por uma situação dessa e foram surpreendidas com água no joelho, na cintura, no peito ou no teto da sua casa ou acima do teto, né? E de uma forma repentina, jamais esperada e tudo mais. E aí, mas eu acho que tem uma reflexão, né? Primeiro veio uma pergunta sobre isso pode nos atingir aqui em São Paulo, aí no sul de Minas, lá na Bahia, lá em Manaus, né? A gente sabe que tem diferenças climáticas, a gente vive num país continental, com diferentes, ali a gente está falando de uma planície, aqui em São Paulo a gente está falando de um planalto, mas essas questões hidrológicas, as questões geológicas, pode acontecer com a gente? Pode acontecer aqui na nossa casa? Depois você me cobra, cara, eu tenho uma foto bastante antiga da onde o rio Tietê encontra com o Pinheiros. E você vai ficar impressionado, porque é uma planície de inundação gigantesca, uma várzea, né, gigantesca, e dentro de um cenário que já era um cenário onde a dinâmica fluvial ela já ocupava aqueles terrenos todos. São Paulo também tem muitos problemas, já teve mais problemas. O Belo Horizonte tem muitos problemas em relação ao Rio de Janeiro, em relação ao rio, e é sempre muito marcado por drenagem, né? Não sei se você já percebeu, porque é o caminho que a água vai seguir, não tem jeito, né? Então, são as estruturas de drenagem que vão sofrer.
mas eu penso da seguinte forma, também no caso de São Paulo, muitas áreas que tiveram problema já eram áreas de risco conhecida. Já se sabia que existia uso, ocupação irregular do solo, faltava drenagem, e foram afetadas áreas de alto poder aquisitivo e de baixo poder aquisitivo, mais, vamos dizer, menor poder aquisitivo. Mas eu insisto que parte do problema já é conhecido, né? Então, minimizar, vamos dizer assim, mitigar. Se você pegar, por exemplo, deslizamento, se você pegar uma imagem do Google Earth e abrir lá na Serra do Mar, você vai encontrar uma série de cicatrizes de movimento de massa, né, de deslizamento em regiões que o homem nunca pisou. Ou não tem uma estrada, não tem um acesso. Porque, falando de movimento de massa, você precisa ter um grau de saturação do solo lá, né, um grau de uma infiltração até valores que você consiga alterar ali a condição do peso daquela massa de água, interferir na questão de coesão, né, e fazer com que a tua tensão de resistência seja superada e aquela massa de solo ela se desloque em função da gravidade. Isso acontece naturalmente, você não precisa ter a ação do homem. Da mesma forma que as áreas de alagamento, elas acontecem naturalmente. Não necessariamente você precisa da ação do homem. Então, eu penso que o que precisa ser feito é um trabalho de buscar os locais que sejam mais adequados, não permitir que certas áreas que já possuem indicadores, né, de alta vulnerabilidade sejam ocupados, e investir basicamente, principalmente, em estrutura de drenagem, né? Então, e ainda assim você está sujeito a um certo risco. Não existe, acho que, nenhuma atividade da engenharia, você que tem grande intimidade com esse assunto, poderia me dizer, a gente não consegue dizer com 100% de certeza que a gente não teria algum efeito de um evento climático dentro de um ambiente. O que a gente faz a gente tem locais que são mais propícios e menos propícios. Quanto menos propício for, menor é o meu risco, né? Eu acho que um exemplo muito clássico, Léo, do que você tem comentado é Fukushima, né, cara? Em 2010, né, no final de 2010, a gente presencia o mundo, né, presencia um evento absolutamente fora da curva também, né, que impactou, inclusive, na questão de georreferenciamento, né, teve uma revisão após esse evento, chegou de certa forma, deslocar ali, né, o planeta, visto a potência, né, do que foi aquele terremoto, que se desdobrou numa catástrofe nuclear, né, mas que certamente também foram feitos estudos, assumiu-se uma margem de risco bem alta, né, considerou-se uma margem de risco bem alta, né, e mesmo assim, o evento foi muito maior do que o esperado e se desdobrou em mais uma catástrofe, né. Então, assim, a gente, para conseguir acomodar tudo isso no planeta, né, de gente, de recursos e tudo mais, a gente tem a questão de ter que evoluir e acaba fazendo um uso inadequado, né, dos recursos, talvez, né, e aí a gente precisa assumir alguns critérios. É impossível, na engenharia, no geral, tudo é possível, mas tudo tem um custo, então a gente acaba adotando algumas premissas, né, para efeitos de projeto, fatores de segurança, que são baseados em normas, dados históricos e etc. Temos alguns projetistas aqui presentes, né, inclusive que podem falar com muito mais propriedade nesse aspecto, mas tudo tem o seu grau de risco, né? A gente não faz tudo preparado, porém, eventos a gente tenta controlar, né? Como você comentou, mas às vezes a gente acaba abusando um pouco, e na hora que o risco se efetiva, a gente acaba presenciando eventos, infelizmente, como esse, que atingem milhões de pessoas, né? Então, desculpa, pode continuar, perdão. Não, e aí emendo a próxima pergunta. Infelizmente, esse tema foi amplamente politizado, e eu não quero aqui, de maneira nenhuma, discutir política, mas o quanto que o aquecimento global tem potencializado esses eventos, né? Eu assisti uma reportagem há mais ou menos uns 2 anos da Deutsche Welle, falando sobre as pedras da fome na Europa, né? E que falava assim, escrito lá, se você que era uma pedra no fundo dos rios, que estava escrito assim: se você está vendo essa pedra, eu lamento dizer que vocês vão passar por muita fome. E aí a pergunta mas se isso já aconteceu 100 anos, 200 anos atrás, né?
Por que está acontecendo agora? E o pessoal comentou, não, o problema é que está acontecendo de forma muito mais recorrente, muito mais frequente e com uma potência muito maior. E isso né, aquilo que acontecia a cada 100, 200 anos está acontecendo agora. Isso é proveniente de aquecimento global? Não é? Como que isso contribui? Como não contribui? Né, a gente tem os fatores El Niño, Laninha e por aí vai. Como que isso entra na equação? Eu vou começar falando... Nossa, eu vou falar que quase 25 anos, quando eu estava lá em Ouro Preto, vai ficar feio pra caramba, né? Quase 25 anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, quando eu estava lá em Ouro Preto, eu tinha um professor, um alemão chamado Hubert Heuser, um geoquímico alemão que dava aula para a gente lá na UFOP. E ele era um cara de uma perspectiva dizendo que aqueles gráficos de variação do efeito da temperatura da Terra, eles eram cíclicos e que apontavam que nós estávamos por um processo de glaciação, desculpa, ou seja, a Terra estava entrando numa tendência de resfriamento. E ele argumentava que isso mostrava os papers, tudo, falando que o carbono datado naqueles testemunhos de gelo lá, das geleiras, a 2 quilômetros, 3 quilômetros de profundidade lá, né, que eles mantinham registros da quantidade de carbono e datação do carbono. Tá, beleza. Mas eu queria voltar até lá, não sei como é que está, ele já era uma pessoa de mais idade, que eu queria saber do Hubert hoje o que é a visão dele disso, né? Tipo, chegar lá, professor, quase 25 anos depois, e aí, me atualiza, né? Porque eu estou curioso. Não sei nem por onde ele anda. Mas o que eu vejo em termos do que eu conheço, entendo um pouco, né? O que a gente tem dentro da nossa atmosfera que vai fazer com que a gente tenha esse efeito estufa? Então, nós temos compostos com carbono e nós temos também, principalmente, tá? Não estou falando que é só, não, mas alguma coisa que tenha compostos de carbono e alguma coisa e a água, o vapor d'água. Então, isso seria o principal para a formação não falando que os outros não são importantes, mas para a formação dessa condição de efeito estufa. Esses dois compostos, eles fazem com que eu tenha ali uma condição de manter essas ondas, né, o calor dentro da Terra. Então, quando a gente pensa que o calor é mantido dentro da Terra e que matérias a partir de carbono que não são só da queimada, até plantas, né, durante os seus processos ali fotossintéticos acabam tendo alguma relação e até emitindo alguma coisa, né, culturas e tal. Mas quando a gente pensa nessa junção desses dois fatores, eu tenho, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, que a gente conhece tanto, que é queima de combustível fóssil. Eu tenho lá, quando eu tenho também algum tipo de emissão de carbono através de alteração do calor e mudanças de vida, né? Com emissões. E também, quando eu tenho esse aquecimento, eu tenho a entrada de uma nova parcela que faz com que eu mantenha o aquecimento dentro dessa minha atmosfera, que é a água, né? Então, você imagina, se está mais quente, evapora mais, e quanto mais quente fica, maior é a quantidade de água que o ar consegue suportar, porque a umidade do ar é a quantidade de água no estado de vapor que eu tenho no ar, né? Então, até eu vou falar disso de São Paulo um pouquinho, de um modelo que uma vez eu vi, faz muito sentido para mim. Então, quando você tem esse aprisionamento do calor e você injeta gases que são gases que fazem parte desse efeito estufa, você tem maior retenção desse calor dentro da Terra. E aí você gera maior evaporação, mais evaporação você tem mais água circulando e dentro de um ambiente com maior calor, vai criar o ciclo da precipitação, principalmente no continente como catastrófico, e os gases de efeito estufa. E encontra um terreno mal ocupado e sem uma condição para esse volume. Então, eu acho que se liga diretamente, sim, e até um modelo, né, que eu compro como válido para a cidade de São Paulo, que é assim, o dia amanhece limpo,
e aí está muito quente São Paulo, grandes evaporações, entradas de ar quente, aí começa a fazer aquelas nuvens, fazer as nuvens, o asfalto muito quente, né? Desculpa, antes das nuvens, o asfalto muito quente, refletindo ali muita radiação para o ar muito aquecido, muita capacidade de reter a umidade, né? A água na forma de vapor, e aí começa a se formar as nuvens. Só que quanto mais nuvem eu tenho, menos sol está entrando na superfície do planeta, né? No concreto, no asfalto. Então, eu tenho um resfriamento dessa superfície da cidade de São Paulo. Quando cai a cidade para de mandar calor para as nuvens, o que acontece com a temperatura do ar? Ela cai. E, às vezes, cai bruscamente. Então, depois do almoço para de tarde, aquelas nuvens que eram brancas, elas se tornam cinza. E a chuva nada mais é do que essa relação de umidade do ar, que dentro da variação da capacidade do ar de reter água, no caso do estado de vapor, e a temperatura em que ela começa a voltar para o estado líquido e cai. Então, você imagina em termos de grandes volumes. E a gente tem uma repetição muito grande disso em São Paulo, né? Por isso que, para mim, é válido. Então, Léo, agora eu vou falar como nuvem paulistano. E chuva. Agora eu vou falar como paulistano, bem como a contribuição a respeito de Porto Alegre que a Bruna nos trouxe. São Paulo, por muitos e muitos anos, foi considerado conhecido como Terra da Garoa, né? Exato. E hoje em dia, o que a gente vê, na verdade, são chuvas intensas, né? Quando chove, muitas vezes clima seco e tudo mais. E o que você está falando é bastante sobre acúmulo de energia. Porque muitas vezes o problema não é nem o volume, mas é o fluxo, né? É uma chuva muito intensa num período muito pequeno. É o tempo, exatamente. É o tempo que você tem, né? Porque a gente mede água em volume, né? A água infiltra em volume, a água é drenada em volume. Uhum. Tudo é unidade vamos dizer, é um volume, né? Uma vazão, desculpa, também pode estar relacionado. Drenagem é vazão, desculpa. Mas é um volume por tempo. Mas está relacionado a isso, Igor. Se você tem uma diminuição da temperatura do ar, você começa a ter um grau de saturação para aquela temperatura nova. E a água não vai estar mais naquela condição e chove. Então já é a Terra da Garoa, né? Como é que é mesmo aquela lenda indígena? Como é que chama o aeroporto lá? Guarulhos. Não, o outro, de Congonhas. Que Congonhas chama... como é que é, cara? Depois procura na internet. Tem um negócio que fala que é tipo morro da chuva, não sei o quê. Aí, tipo, o homem foi lá e construiu num aeroporto, num lugar que os índios já falavam que ali era ruim. Chovia muito. Guarulhos, com muita neblina também, porque é um vale, né? Um vale relativo ali, mas acaba sendo um vale também. Mas até Igor, para finalizar, essa visão assim muito mais ampla, ela evolui com a sociedade também, né? Muitas dessas atividades já estavam instaladas. A gente não pode demonizar também ao longo prazo. Mas eu acho que trazendo para a esfera pública tem que ter uma... Agora não tem jeito de falar em outra coisa que não seja as cidades se prepararem com seus gabinetes para mudanças climáticas, né? Que eu até me perdi da tua pergunta, mas seria isso. A gente precisa, pelo menos o governo precisa parar de olhar para essa questão da discussão, né, se é ou não é, e se decidir de uma vez. Então tem que ter uma autoridade, alguém da nossa estrutura de país tem que chegar e falar, eu vou. Então vai lá, estuda tudo que tem que estudar e volta a falar assim, é verdade ou é mentira, né? O que a gente não pode acontecer é continuar recebendo todos os indicadores que o mundo inteiro tem feito e a gente tratar isso como um acaso. E não é acaso, né? Eu continuo insistindo que a gente pensar só em condições de precipitação é pouco para a gente resolver os problemas. Léo, e a gente vê todo esse impacto, né? Vê isso que mudou, imediatista, e acaba reagindo de uma forma para remediar o problema já ocorrido, né? E a gente precisa começar a olhar uma forma mais preventiva, né? Olhar um pouco mais adiante e ver o que a gente consegue se planejar para esse tipo de evento, pelo que a gente está entendendo aqui, vai acontecer de novo.
vai acontecer de novo, não vai acontecer só lá, pode acontecer em qualquer lugar, ou uma característica ou na outra, né? Léo, antes de abrir para perguntas e respostas, o que eu queria perguntar, principalmente no âmbito do Rio Grande do Sul, a gente teve assim, a gente saturou o solo, esse solo ficou embaixo d'água, ainda está, né, em algumas regiões, já há um tempo enorme. Eu fico imaginando o que vai acontecer com as plantações, ali com tinha todo um solo arável, agora você tem, né, uma mistura ali de sabe-se lá o que, né? Você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Qual é o resultado? O que é essa lama, né? Porque deve ter muito de tudo ali, até contaminação, lençóis freáticos, né? Porque ali tomou milhares e milhares de carros, misturou tudo. Léo, qual é o impacto disso, assim, um pouquinho do ponto de vista ambiental, né? O que aconteceu com esse solo? Como recuperar isso daí, tanto nas áreas urbanas como rurais? É uma pergunta bastante difícil, né? De se responder assim, de forma rápida, né? E sem pensar numa forma muito mais ampla. Mas o que eu vou te dizer é que, lembra que a gente falou que você chega em um lugar e tem lá uma areia com os fragmentos redondinhos? Então, a natureza vai deixar o registro dela no estado do Rio Grande do Sul. Daqui a algum tempo, quando você for fazer uma sondagem lá no Rio Grande do Sul, ela vai interceptar essa camada de solo, que é justamente o sedimento que foi transportado com matéria orgânica e com tudo aquilo. Do ponto de vista geotécnico, o que a gente está falando ali são depósitos de sedimentos inconsolidados, materiais sem resistência, sem capacidade de suporte para fundações, para pavimentos. Então, não dá para você passar uma rua, uma estrada, em vários pontos desses você vai ter que ter uma remoção. Mas, agora, se a gente pensar num contexto também até ambiental, Igor, vamos pensar que fosse possível que nós removêssemos todos esses sedimentos. Esses sedimentos eles têm matéria orgânica e contaminantes. Aonde que nós teríamos um descarte adequado para esse tipo de material? Aonde que nós iríamos colocar isso? Um aterro sanitário grande, controlado, controlado para isso. Então, assim, seria uma coisa é uma pergunta tão difícil que eu vou terminando aqui, eu já vou começar a pesquisar sobre isso. Porque certamente é uma questão, especialmente de quem depende do solo. É o que você falou, tanto as obras de infraestrutura, que muitas pontes, estradas foram destruídas, que vão precisar, né, receber todo um reforço, e tudo isso a gente sabe, enquanto profissionais da área, que vai custar muito mais caro, que leva mais tempo, você precisa de mais, né, pensar ali em reforço de solo, né, que é um tema latente, né, quanto... e o pessoal da agricultura, imagino, né, vai ter todo um trabalho ali. Uma visão excepcional, cara. Você tem um desdobramento desse problema em termos ambiental de forma gigantesca, realmente, em termos de abrangência, né? Como que você vai conseguir reverter esses ambientes? Né? O que vai sobrar disso? Quais são as técnicas que vão permitir que você tenha uma reestruturação? Que a gente... Difícil. Eu fiquei curioso, para te falar a verdade. Não consigo responder da forma direta que você queria, mas eu trago essa visão, né? O que nós temos é uma consequência de problemas, realmente, dentro do aspecto geológico, geotécnico e tudo. E, cara, é sempre muito complicado a gente pensar nessa questão da reconstrução por si só, né? Porque o que o Estado precisa é de pressa, e é lógico que essa pressa ela é devida, né? As pessoas precisam voltar a viver, e o Estado está numa situação muito crítica. Mas é o que você disse, na minha visão, toda a reconstrução do Estado ela vem de uma macroinfraestrutura para uma microinfraestrutura, porque por mais que qualquer um de nós estejamos interessados em ajudar a reconstruir, falando, vamos pegando do ponto do mais simples, e nós vamos para lá para ajudar na mão de obra de reconstrução. A gente não sabe se chega cimento, se chega aço, se chega concreto, se tem estrada para isso. Então, assim, há uma dependência muito direta de uma organização de reestruturação macro para o micro, né?
Então, o desafio é muito grande. Eu torço muito, mas muito mesmo, para que o Rio Grande do Sul se reconstrua com essa visão, sabe? Que a gente possa estar gravando daqui uns 20 anos, e não torço para que esse problema esteja acontecendo, mas que a gente esteja fazendo, não nem lá e nem em outro lugar, mas que a gente esteja fazendo um bate-papo aqui, falando de 20 anos e de como que as coisas mudaram, né? Então, eu torço muito para que o Rio Grande do Sul seja o marco da nossa revolução da tratativa dos problemas ligados a mudanças climáticas. Fantástico, Léo. Obrigado. Pessoal, imagino que tem algumas perguntas, tá? Não existe pergunta ruim. A pergunta ruim é só aquela que não é feita. Então, abro para vocês explorarem o conhecimento aí do Léo, né? Para a gente bater um papo aí e complementar essa discussão. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Bruna? Oi. Não, eu queria só entender quando tem muito essa discussão, né, sobre construir as cidades em outros locais, assim, porque... E aí você comentou que acha que isso não vai ser viável, mas hoje a gente vê as cidades ali à beira do Rio Taquari extremamente destruídas, porque foram áreas atingidas de maneiras diferentes, né? A da beira do rio, ficou a cheia do rio, tem correnteza, arrastou e levou tudo embora. Porto Alegre foi inundada, né? O sistema falhou, a água subiu. São situações diferentes, assim. Mas quando você pega as cidades que foram principalmente arrastadas, ou até mesmo Eldorado, próximo a Porto Alegre, que 95%, acho, da cidade foi inundada, né? Eu não sei, dentro de episódios tão próximos, no sentido de que em setembro teve uma alta elevação do Guaíba, em novembro acho que também subiu bastante, e agora a gente está já em maio, eu fico um pouco pensando como reconstruir uma cidade habitando ela se a gente não vai conseguir propor soluções tão rápidas, assim. A primeira coisa, Bruna, o que foi afetado de forma drástica dentro do curso do ambiente pluvial, eu imagino que não deva ser reconstruído dentro daquele ambiente, porque o que seria ideal, vamos dizer assim, é a gente devolver o espaço para o rio. Então, o que eu torço é para que justamente não aconteça isso, de ter um evento desse dentro de uma planície de inundação, dentro de uma área de influência de uma planície de inundação, e que as pessoas sejam se remanejadas, e a cidade seja reconstruída num outro local, né? O que eu disse é que, às vezes, eu sei que há uma emergência muito grande, mas quando você também remaneja essas pessoas, o que é a oportunidade do Rio Grande do Sul fazer direito, de fazer mudar, né? Não é direito, de fazer direito a partir de agora, vamos falar dessa forma. Ter certeza que aquela área não oferecerá os mesmos ou novos riscos, pensando no aspecto dessa questão do problema geológico geotécnico, do aquecimento global, sabe? Então, eu acho que em vários casos vai ser necessário mudar. Mas aí entra um outro fator também. A gente assistiu aqui em Minas o caso de Brumadinho, Mariana, né? E mesmo com toda aquela questão de mudanças de cidades e isso e aquilo, e tem pessoas que elas voltaram para aquele ambiente, elas não aceitam, sem energia elétrica, sem água, sem nada, e elas não aceitam sair de lá. E aí fica sempre aquela questão de até onde o Estado também ele vai ter o poder de pegar e falar, essa área aqui agora ela não vai mais ser construída, nós vamos plantar árvores, fazer um parque, vamos devolver para o rio e vamos tirar para lá, né? Vamos mudar as pessoas para uma área que às vezes é distante, né, e que vai se criar toda uma infraestrutura. Então, eu penso que é sempre complicado. Ainda bem que eu não estou, né, eu não estou nessa linha direta, né, dessa questão, porque é sempre muito complicado, né, quando as soluções técnicas para a gente são mais simples, né, infelizmente. O sofrimento humano é muito complicado. Então, Porto Alegre, toda a beira do Guaíba, tem, durante anos, assim, uma disputa muito grande para construir
moradias, edificações naquela região, né? E isso é algo que nunca foi permitido, porque é uma área de inundação e sempre teve brigas homéricas, assim. Até que uma empresa conseguiu construir o Pontal, né? Fez o shopping lá no Pontal do Estaleiro, que foi algo muito discutido por anos. A questão da concessão do cais também é algo que é muito discutido para a revitalização da área, mas a retirada do muro também sempre teve em discussão, né? Porque parte da população acha que dividia, né? Não criava uma barreira para as pessoas usarem aquela região, mas as pessoas não usavam porque era uma região morta. Então tem muitas essas discussões e sempre se manteve muito firme a posição de evitar as construções. Não vamos dizer não construir, porque hoje em dia já é um pouco diferente. Mas o que foi proposto da revitalização do Guaíba, isso acho que já é uma baita obra de engenharia, porque foi todo um parque projetado prevendo a sua inundação. Então, quando em setembro, novembro inundou, não era algo que chamava atenção, quer dizer, chamava para quem não sabia, mas para quem sabia, não. O parque foi projetado prevendo isso, né? Compartilhando Sim. esse espaço com a água. Mas eu acho que o evento de hoje mostra que realmente a gente tem que respeitar a natureza, né? E é algo que a gente não pode lutar contra, simplesmente buscar maneiras de conviver com ela. E eu acho que a outra questão também que traz muito é a questão de manutenção. Eu acho que na área da construção civil, as pessoas, elas não entendem, né? Porque a gente vai trabalhar com sistemas, a gente projeta edificações para 50 anos. Então, as pessoas acham que não precisa, né? Que não precisa, vão construir um novo, vamos... E aí eu acho que isso também bota um pouco de holofote nessa questão, né? Não adianta só construir o novo e não cuidar do velho. Acho que é um pouco isso. Assim. É complicadíssimo. Tudo que você falou, tua análise é perfeita, né? E junta-se isso a questão dos ventos, que não permite uma vazão adequada lá da saída da lagoa. Né, você tem um acúmulo de água muito mais intenso, não funciona a comporta, vai ter um volume de água maior do que aquilo que eles tinham planejado, contando que o sistema funcionaria com alguma margem de risco. Né? É sempre assim, não é, Bruno? Então, acaba, e se você, igual pegando o exemplo de São Paulo, qual seria o ideal para acabar com os problemas da cidade de São Paulo? Tirar tudo que está do lado da Marginal Tietê e da Marginal Pinheiros. Tudo. Aquilo ali ser um parque, o rio lá no meio, um parque com árvores, grama. Isso aqui não vai acontecer. Na Coreia, eu acho que na Coreia do Sul, eles fizeram um projeto desse, que você está contando, Bruno. Mas o problema é que a gente não consegue. Eu não vou... Mas, ô Léo, deixa eu pegar essa semana eu vi uma frase que eu acho que se aplica, que fala, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Uhum. E talvez por iniciativa da população, de fato, isso não venha a acontecer, especialmente no contexto de São Paulo. A Marginal Pinheiros, pelo contrário, a gente vê uma ocupação ali dos dois lados, né? Até outro dia que eu estou falando pouquíssimos anos atrás, a gente fazia canalização de rio, que hoje é considerado um crime ambiental, né? Então, assim, é muito recente algumas iniciativas que pegam isso, porém, possivelmente, eu espero que não, mas possivelmente, em vista dos cenários que a gente está encontrando, talvez a natureza tome essa decisão no lugar da população, né? A gente está falando da Marginal, me vem um pensamento aqui, né? Você tem garagem de subsolo na Marginal Tietê e quando alaga, a garagem não alaga. Mas a avenida por onde o cara tem que sair está toda alagada, mas a garagem dele tem bomba funcionando, eu não tenho problema, igual a Bruna falou do shopping, né? O problema é quando, às vezes, do privado quer transferir para o público a responsabilidade dele ter ocupado uma área, né, igual você falou, mesmo com estudos e tudo, dentro que é uma área que, às vezes, já está sujeita a esse tipo de problema. Né? Então, eu devolvo a pergunta, como é que você controla isso? Né? Como é que a gente consegue controlar esses problemas dentro de uma estrutura que a gente tem, uma estrutura social? Às vezes fala-se de modelos estrangeiros, mas é outra realidade, é outro nível de cultura. E o que você falou, a gente precisa mudar também a cultura das pessoas. Por exemplo,
tudo que vai acontecer agora no Rio Grande do Sul, né, que eu tenho acompanhado, que agora sai um sistema de monitoramento integrado. Ótimo, vamos torcer para que saia um sistema de monitoramento integrado. Mas lá você tem que ter um sistema de medição das precipitações, você tem que ter um conhecimento bom daquilo que você tem de vazão, você tem que ter, como a Bruna falou, uma manutenção muito boa lá nas comportas, você tem que ter uma visão muito legal da observação de maré, então todo mundo tem que estar muito bem treinado, uma central com todo mundo monitorando os dados, junto com a questão da meteorologia, para que você chegue e libere os alertas e consiga fazer. Por onde que você começa? Aí eu volto naquele começo da nossa discussão. Então, se você tem um cenário de uma precipitação que já vai oferecer risco para aquilo que é conhecido área de risco, né? E é essa a minha indignação, porque eu trago um pouco nesse sentido, já para aquilo que tinha sido previsto, talvez não para os 95% dos atingidos, dos municípios, mas já tinha uma grande parte que já tinha uma certa forma de saber que o risco era muito alto para aquele tipo de ambiente. Superou, não tenha dúvida. A maré atrapalhou, as comportas não abriram, choveu mais do que imaginava. Tal. Então, a mudança ela tem que ser, inclusive, do aspecto da sociedade, no sentido de receber até esse treinamento, né? Todos esses planos eles precisam do envolvimento da sociedade civil, né? Então, na hora que recebeu o alerta, você tem os pontos que você vai, que você deve ir, então você tem os pontos de encontro e tem todo um procedimento, tem treinamento, tem, né, toda uma análise e um gerenciamento de todos esses riscos, vamos dizer assim, multidisciplinar. E aí, essa é a transformação, viu? Como é que a gente consegue fazer isso? Vai ser um longo processo, né? Você pega a minha cidade aqui, que está indo para 200 mil habitantes. Ela não tem ela tem uma defesa civil, mas ela tem técnico emprestado, ela não tem profissional de engenharia hídrica, não tem profissional de geologia. Então, cara, bate-se muita cabeça na hora da tomada de decisão dentro do campo, né? Não é defesa civil que não tem, a prefeitura não tem. Porto Alegre eu tenho certeza que deve ter geólogo, deve ter um monte de coisa assim, mas tem a desfragmentação de quais são as responsabilidades de quem. Lá são muitas cidades. Integrar, você já imaginou integrar um plano desse tamanho com esse tanto de cidade? Deve ser um desafio gigantesco, né? Coordenar um plano desse. Sem dúvida. Muito Pessoal, qual é a próxima pergunta? Mais alguém? Sim, vocês... Vai lá, Letícia. Você tem uma estimativa de quanto tempo vai levar para normalizar a situação que tem lá hoje? Ou melhorar? Talvez a Bruna até me ajude aí também nessa resposta, mas há uma estimativa, e até o seguinte, Letícia, talvez, eu não sei, eu fico meio pensando como é que se eu falo isso, né? Porque tem a Bruna, em respeito à Bruna, solidariedade ao povo lá do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul ele está numa situação muito complicada, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, falar o Estado está quebrado, é um problema que trouxe um dano para o Estado, assim, né? Tipo... Léo, eu acho que a resposta até pode ser no âmbito da geologia, né? Porque Sim. Se a gente for falar em aspectos sociais, econômicos e tudo mais, não, aí... Eu estou dizendo o seguinte, tratar tudo isso, porque eu estou falando no sentido de que você tem trocar o motor do avião com ele voando, né? Então, mas tudo bem. Até eu entendi a pergunta, eu só quis entrar um pouquinho nisso aí, mas voltando então para o foco. Existem umas perspectivas de 3 a 5 anos para que isso se dê como encaminhado ou solucionado. A pergunta que fica, Letícia, é se a gente não tem outro evento parecido com isso ou não, antes desses 3 a 5 anos da reconstrução.
E tem alguma previsão? Porque eu acho que havia um estudo, né, de uma equipe do governo bem antiga que tinha previsto isso, só que morreu o estudo. E aí eu acho que não sei se eles vão voltar, porque foi um ocorrido, né, bem assim, que levantou um ponto de atenção para todo mundo, porque foi um desastre absurdo. E, assim, é ruim, mas o povo aprende, infelizmente, na dor. Espero que com isso eles tenham, né, eles foquem mais no estudo para poder prever, né, pelo menos. Na verdade, que Mitigar. é o povo que sofre, né? Mas a gente que sofre, né? Todos nós sofremos, né? Mas Sim. o Igor, depois você, não sei, Igor, se você tem alguma forma, compartilha esse estudo aí, aquele que eu mandei para você do PDF. Sim, vou compartilhar todo o material, Léo, que foi de base, né? A gente teve uma discussão prévia sobre o tema e a gente colecionou algumas informações importantes e aí no LinkedIn, na hora que eu postar o vídeo, eu vou colocar esses links com os respectivos documentos. Então, assim, dentro desse cenário, desses problemas do Rio Grande do Sul e dentro desses cenários de intensificação, dentro desse estudo que fala das condições entre os anos de 2011 e 2040, a gente tem, sim, um registro do risco, né, que deve aumentar o risco e que esse fenômeno ele não vai ter uma mudança nos próximos anos. Então, os eventos eles devem se intensificar. Agora, a questão é, dentro do prazo que nós estamos colocando, até na previsão da reconstrução, precisa estar contemplado isso. Por isso que, para finalizar, né, por isso que até eu fiz o comentário de que talvez essas áreas onde serão realocadas, elas precisam ter a certeza que elas não sofrerão impactos destes ou gerados a partir da realocação. Ô, Léo, e na liberdade aqui de organizador, de eu colocar uma pergunta, e a gente tem um cenário crítico nesse momento, porque eu entendo que o solo está extremamente saturado e, consequentemente, impermeabilizado pela própria água. É correto falar isso? Está saturado, né? Você está trabalhando só com o fluxo fluxo da água Da vamos dizer, de superfície. subsuperfície. O que está acima da superfície está trabalhando com fluxo superficial, né? Mas abaixo do solo está trabalhando ali pela quantidade de água que consegue passar pelos poros das partículas de solo. O que está acima está passando pela gravidade, né? Pelo fluxo natural. Beleza. Pedro Cunha, além de engenheiro civil, também teve um trabalho de conclusão de curso envolvido com hidrologia. Então, manda aí, Pedro. Aproveitando a introdução do Igor aí, até do ponto de vista hidrológico, Léo, como que a variação das séries históricas de chuva, elas podem ajudar agora nessa reconstrução dessas cidades que foram afetadas, lógico, não levando em consideração essas que foram 100% afetadas, porque a gente sabe que grande parte das cidades hoje, elas não têm um cálculo, uma série histórica própria, elas muitas vezes elas se apropriam de séries históricas de cidades vizinhas para poder fazer os seus dimensionamentos de micro e macro drenagem. Então, essa é a primeira pergunta, como que essa análise de série histórica pode ajudar nessa reconstrução? E a segunda pergunta, que vai na mesma linha dessa, é como um evento dessa magnitude, né, desse nível de pluviometria que aconteceu, ele pode influenciar nessas análises e aí, tirando toda a questão social e tudo mais, como isso pode influenciar de forma a fazer com que essas estruturas passem a ser superdimensionadas ou, em alguns casos, elas se isso vai chegar a acontecer ou se ela vai entrar num contexto que elas podem ficar subdimensionadas por ser um único fato isolado ali na região. Olha, dentro do contexto geológico, pensando no contexto geológico e trazendo para essa condição de mudanças climáticas, eu não vejo como esse evento seja isolado. Eu acredito que ele tem uma repetição, mas eu não sei te dizer em quanto tempo. Com a intensificação até desse cenário das mudanças climáticas e todas as confirmações desses padrões, a gente pode imaginar que sim, aconteça e que isso não esteja tão longe. Agora, se eu estivesse numa equipe hoje para calcular uma drenagem lá, né? Calcular
vamos dizer, uma canalização de um curso d'água. E eu utilizaria como tempo de recorrência ao índice pluviométrico o medido no local. Por mais que me chamassem de louco e tudo, eu da minha parte, eu iria dizer, falar, o dado que eu acho que tem que ir para o projeto é esse. Então, eu usaria o valor que eu conheço. Então, se ele vai se repetir ou não vai se repetir, é meio que da seguinte forma, Pedro. Para eu saber se ele vai se repetir, eu faço uma análise matemática a partir de uma equação, levando em consideração probabilidade, né? De quando ele vai acontecer de novo. Mas eu pegar o pluviômetro e registrar a quantidade de água é uma medida física real. Eu vi, esse volume de água caiu aqui, e para mim é isso que serve. Né? Então, eu prefiro ter isso, dado todo o fenômeno que aconteceu, tudo que aconteceu como consequência, talvez seja melhor você ter estrutura superdimensionada dentro de uma razoabilidade. E cidades que utilizaram de parâmetros é algo muito perigoso, né? Porque talvez essa cidade esteja numa zona de influência realmente de um valor que ela é até prejudicada em termos de vazão. Eu acho que o que precisaria, na verdade, agora, é ter uma expansão de medições dessas cidades que não têm esse apoio. Agora, se você começa a fazer o registro agora, como é que você vai criar um tempo de recorrência para isso, né? É uma coisa complicada. É uma situação que eu penso que a primeira coisa é começar a gerar dado, né? Se você pensar que não tem dado para analisar, então começa a gerar dado. Né? E acumula dado, e vamos para frente. E tenta ser conservador no sentido dessas estimativas. Tá respondido, Pedro? Tá sim. Faltou alguma parte? Bruna? Oi. Não, eu ia só comentar a colocação do Leonardo estava fazendo antes, em termos de, sim, o estado do Rio Grande do Sul, isso não é uma questão de política nem nada, mas o estado do Rio Grande do Sul está, de fato, quebrado já há muito tempo, então a velocidade de reação ela vai ser lenta. E aí, além disso, queria colocar, a gente está no início do inverno, no Rio Grande do Sul, período de inverno, ainda não estamos no inverno, e essa é a época de chuva. Então, assim, uma das coisas que chamou a atenção é porque choveu muito num período onde ainda não era para ter chovido. Então, a gente tem um inverno extremamente chuvoso no Rio Grande do Sul. Então, acho muito complicado já falar em prazo para recuperar, porque, infelizmente, esse é só o início. Então, assim, a gente vai ter muitas chuvas ainda, sabe? E, até setembro, mais ou menos, chove bastante lá no Rio Grande do Sul. É exatamente o oposto do que aqui em São Paulo. Então, acho que num primeiro momento, antes de falar de reconstrução, porque a gente não conseguiu nem ver ainda o quanto que foi a extensão do estrago, né? Ainda tem áreas em Porto Alegre embaixo d'água, né? Porque não tem bombas para drenar isso. Então, acho que mostrou muito o colapso da cidade, aí falando de Porto Alegre, em termos de sistema de proteção de cheias, mas acho que é muito mais agora focar na gestão de crise, porque o Estado vai continuar em crise até passar o período de chuvas. Então, acho que a gente vai ter que, infelizmente, viver essa fase, para daí, então, lá final de setembro, outubro, começar a pensar em como resolver, entendeu? E dentro desses 3 anos, né, Bruna, que se fala dentro de um cenário otimista, sim, ainda tem que torcer para que a gente tenha uma condição de estabilidade desses fenômenos, né? Enfim, garantir que se reconstrói rápido não existe. Né? Primeiro, até para o Estado não tem dinheiro, né? Vai ter que buscar dinheiro. De outras maneiras. E outra também, né? Nossa, eu fico pensando, quando nós falamos assim, a gente também leva muito para pensar o Estado. Quando a gente pensa o Estado, a gente pensa em infraestrutura, mas o pesado mesmo são as pessoas, as casas, as ruas, os comércios. É uma situação muito... É difícil da gente conseguir imaginar até, né? E trazer um panorama de prazo para isso tudo, né? É engrenagem econômica, né? É que tudo isso é lastreado
Tudo isso é lastreado no solo, de alguma maneira, né? Sim, o ser humano vive no solo, né? Sobre o solo. Tudo que ele faz, ele precisa do solo, né? Ele não consegue fugir dessa dinâmica. E como você falou no começo, né? A humanidade, as civilizações, elas estão sempre relacionadas às margens dos rios, que são terrenos agricultáveis, pá, né? Até, né, voltando naquela resposta, a gente tem um gancho. Pode ser que algumas áreas se privilegiem em função dos depósitos com essa matéria orgânica aí, né, dentro mas só a terra plantável, né? E os tratores, e os galpões, e os silos, e as estradas, e tanta coisa que faz parte desse processo. Afinal de contas, a nossa agricultura hoje não é igual na época da Mesopotâmia. Uhum. Perfeito. A Josiane tinha levantado a mão, baixou, não sei se ainda está... Oi. Eu tenho ouvido desde o começo aí da sua palestra, Léo, falando muito sobre a mudança do solo em si, né? E como o desmatamento, a urbanização de maneira que foi construída de maneira errada, né? Como isso, essa frequência toda, ela contribui para a gravidade dos alagamentos, não só lá no Rio Grande do Sul, como em outros lugares, como na minha cidade mesmo, né? Que aqui nós temos uma área grande que vive alagada, né, com as chuvas, e as pessoas moram nesses locais, sabendo que vai acontecer um alagamento, sabendo que isso é recorrente, né, que o solo ele já não aguenta mais, está tudo colapsado, né. A minha preocupação como mãe, como professora, como uma pessoa leiga, né, no assunto, mais preocupada com essa situação toda, de que forma a população local, ela precisa ser educada ou preparada para lidar com uma situação dessa, no momento de tomar uma decisão sobre onde morar, sobre o que fazer, onde construir, porque nós falamos de uma população que às vezes ela não tem Opção. noção daquilo que vai acontecer ali, ou que pode chover, até tem um pouco da noção, né, não são totalmente leigos, mas é sempre mais para frente, daqui a pouco não vai acontecer aqui, né, mas como que a gente pode educar essa população, essas crianças que agora elas viveram isso, estão vivendo isso, né, de terem as suas casas perdidas, terem água subindo na canela, daqui a pouco, né, no peito, como que a gente pode educar essas pessoas para que esse tipo de coisa, não é que ele deixa de acontecer, porque a gente sabe que isso vai continuar acontecendo, mas como que a gente pode diminuir esse impacto em si, junto com essas mudanças todas do solo? Bom, em primeiro lugar, o Estado ele não deveria permitir que a urbanização se estabelecesse naquele ambiente que oferece risco para o ser humano, né? O que é muito complicado, porque muitas vezes essas áreas elas são as áreas mais próximas ao ambiente onde as pessoas trabalham, né, e são áreas com menor valor, digamos, justamente porque já se sabe que tem esse tipo de problemas, né, de alagamento e tal. Em áreas já estabelecidas, o ideal era que houvesse a remoção, as pessoas fossem deslocadas para ambientes que houvesse a segurança integral para que essas pessoas, para as crianças e tal. Mas pensando ainda de uma forma que a gente possa ter uma infraestrutura que seja afetada, mesmo que com pessoas não mais vivendo ali nas margens dos cursos d'água, mas com algum risco, vivendo de certa distância, né? Porque as margens eu infelizmente sempre vou ter que concordar que o melhor é retirar, né? Porque estão muito vulneráveis mesmo, estão no caminho da água, né? Estão na direção se vem uma frente, se vem uma onda de intensidade de volume, né? Uma corrida de fluxo ou qualquer coisa relacionada com o leito, ela vai ser atingida porque ela está na direção daquela massa de fluxo, né? Daquela grande quantidade. Mas pensando no entorno, o ideal seria que houvesse os monitoramentos, as centrais de alerta e os treinamentos para as pessoas, como que seria o plano de contingenciamento, o plano de socorro. Então, as pessoas teriam lá treinamentos, as crianças teriam treinamentos nas escolas,
como é que são dadas as advertências, se são sonoros, visuais, né, se são carros de som, mas que seja um alarme, né, vamos dizer assim. Então, soa esse alarme, as pessoas sabem exatamente do ponto que elas vão sair até o ponto que elas têm que ficar. E esses pontos são identificados e as pessoas passam por treinamento. Então, as pessoas vão para um local que já é conhecido como seguro e aguardam a ação do poder público através de guarda civil, enfim, as redes de ajuda. Mas isso que você está dizendo já é uma forma de remediação, né? Já é uma forma de tirar as pessoas do problema conhecido, o risco sabido, né? Agora, depois que a coisa começou e startou, é tudo muito complicado, né? Por exemplo, eu acho que na região lá do Rio Grande do Sul, a região sul lá da Lagoa dos Patos, ela estava esperando, ela teve um tempo de mobilização para uma certa parte do problema, né? Que era uma condição de retardo e tal. Então, ela teve um tempo de ação, mas depois que assistiu tudo acontecendo na porção norte da Lagoa, né, na parte de cima, lá na região de Porto Alegre. Mas, respondendo para a professora, é isso, é conscientização e o espaço adequado para as pessoas para que ocupem áreas seguras. Às vezes, a gente não tem só área segura insegura contra o alagamento, a gente tem área insegura contra o deslizamento também, movimento de massa, né? É a mesma forma. Então, a gente não pode ter uma exposição ao risco, né? A gente sempre quer controlar a exposição ao risco. Quanto menor a exposição ao risco, melhor para a gente que tem que garantir a segurança. Ótimo. Nulo nunca vai ser, né, Igor? Terrenos ideais, né? Isso foi pauta de outra reunião. Engenharia ideal, sem risco. Pessoal, acho que cabe uma última pergunta aqui para a gente fechar. Alguém mais? Não? Bem, Léo, não sei se quer fazer mais alguma colocação, alguma outra observação para a gente fechar. Não, eu agradeço a participação de todos, o espaço aí que o Igor está proporcionando. Esse modelo, para mim, também, embora eu seja professor, às vezes é um modelo que seja um pouco diferente do que a gente tem feito por hábito dentro de sala de aula. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês o meu e-mail. A minha empresa tem um Instagram, que agora está sendo reformulado, né? A gente está começando a mexer nele da forma que precisaria ser, que o e-mail, o Instagram é @neosolos.geotecnia e o meu e-mail é leonardo@neosolos.com.br. Neosolos, NEOSOLO, tá? Não é Neo do Neosolo lá, não. Então, se tiver dúvidas, se tiver alguma questão que não foi colocada aqui e quiser continuar com a discussão, compartilhar qualquer tipo de conhecimento que vocês quiserem, apoio a alguma questão que vocês estejam trabalhando aí, o Igor sabe que, né, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. E acabo ganhando muito conhecimento e também, às vezes, nós tivemos grandes oportunidades do Igor falar, e isso? Eu falo, não sei, vamos descobrir? O que eu gosto é da curiosidade, aí eu já saio correndo atrás da informação, porque é uma coisa que eu gosto mesmo de ter a oportunidade de dialogar, de conhecer e de fazer essa troca. Então, eu deixo para vocês aí tanto o Instagram quanto o meu e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem aí no trabalho de vocês, se eu puder ajudar de alguma forma, eu estou à disposição. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela iniciativa, obrigado por ter topado aí fazer isso com a gente. A ideia é que a gente promova algumas outras conversas sobre outros temas também, não só correlacionado a essa tragédia, né, que infelizmente ocorreu, mas que foi um pontapé para a gente passar a discutir algumas questões de engenharia aplicada, né? Muitas vezes acontece, como você citou, Brumadinho,
Mariana, a gente falou de Fukushima, falamos do Katrina lá em Louisiana, falamos de tantas outras coisas aqui, acabam sempre startando algumas conversas duras, né, algumas questões difíceis que a gente tem que colocar ali no dia a dia, e que a gente tem que se deparar, e dentro do exercício da nossa profissão, a gente conseguir desempenhar da melhor maneira possível, contribuindo, né, para evitar a gente, enquanto engenheiros, arquitetos ou correlatos da área, ou enquanto cidadãos mesmo, né, a gente tem que buscar a melhor maneira de ocupar aí o nosso espaço na Terra, né. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo, as perguntas, tá, mesmo aí quem acabou não perguntando, mas a gente vai disponibilizar essa gravação, né, para quem não pôde estar presente aqui, em função de algum conflito de agenda, tá bom? E espero encontrá-los agora numa outra oportunidade, já temos alguns temas aí com o Léo e alguns outros profissionais que a gente vem conversando, tá? Para organizar e difundir conhecimento, e fiquem à vontade também para questionar, perguntar tudo. Os contatos do Léo a gente vai disponibilizar no LinkedIn, junto com os materiais que a gente citou aqui, tá bom? Pessoal, obrigado a todos, boa semana a todo mundo e bom descanso aí. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.